Setembro, o tutorial anterior na seção 4. Nós olhamos para o equilíbrio versus desconto. Nesta seção, estamos olhando para o equilíbrio versus prêmio. Passamos por uma grande quantidade de conteúdo. Em relação ao desconto versus equilíbrio, então, não teremos que gastar tanto tempo com este tutorial porque tudo o que estamos vendendo aqui é basicamente diametralmente oposto ao que você esperaria ver no ensino de equilíbrio versus desconto. Então, olhando para o que temos quando procuramos mercados premium, mercados que estão em um prêmio agora, quando falamos sobre commodities mais tarde nesta mentoria, o tópico do prêmio surgirá novamente, mas quando estou me referindo ao prêmio no que se refere à ação do preço, estou realmente me referindo à faixa atual em que estamos negociando. A primeira coisa que procuramos é uma oscilação de preço de impulso, que é temos um ponto de preço de impulso aqui, temos outro preço de impulso aqui, temos outra oscilação de preço de impulso aqui. Então a primeira coisa que procuramos no preço é uma oscilação de impulso. E vemos uma aqui, vemos outra aqui, vemos outra aqui. Essas três oscilações de preço na verdade constituem uma oscilação de preço maior, que é uma perna de impulso ou oscilação de impulso por si só. Então quando definimos nossos intervalos, ok, o uso do Fibonacci é útil neste caso porque podemos pegar o desenho de Fibonacci de uma alta para uma baixa de preço. E estou usando esta baixa aqui porque é a mais baixa em contraste com esta alta. E o preço volta todo o caminho de volta para o que eu ensinei em muitos anos. A entrada de negociação ideal, que é um nível de retração padrão de 79 a 60 no Fib. Agora eu não criei isso, mas se fosse apenas olhar para isso sozinho, níveis de 62% a 700, procurando compras e vendas em todos os lugares que carregávamos, não haveria trabalho algum em termos de fazer negociações, mas obviamente você provavelmente aprendeu muito rapidamente que há muito mais do que apenas puxar um Fib sobre as oscilações de preço que temos. Nesta oscilação de preço maior, temos uma oscilação de preço menor aqui, ok. E temos a alta até esse ponto baixo e o mercado começa a refazer o equilíbrio ou metade do impulso do preço tem que ser pelo menos tocado e então, uma vez que isso acontece, observamos o preço chegar a essa área aqui, então há outras disciplinas por aí e outros mentors, outros professores dirão que o nível de retração de 50 é um bom nível para negociar com base nas oscilações de preço. Eu não concordo com isso. Eu entendo que às vezes vai funcionar, mas o que eu quero fazer é vender em um mercado que está em um nível premium. Para um mercado estar em um prêmio nesta faixa de preço atual aqui está assumindo que nenhuma ação de preço desta alta para baixo até a direita não aconteceu ainda, então você estaria observando o preço nesta faixa inicial e o preço não voltou ao ponto médio ou 50% a faixa que foi criada da alta. Para a baixa, isso é tudo, o equilíbrio é 50% no ajuste, vamos ter que dizer a eles descrevendo, mas o conceito é que você tem que ver um preço de mercado se mover acima do ponto médio uma vez que isso começa a entrar no que é chamado de mercado premium, o que significa que está a um preço muito alto em relação à sua faixa de negociação atual. Não precisamos de indicadores de sobrecompra nunca vendido para nos ajudar a classificar um overvoter. Estamos no mercado vendido, precisamos apenas saber a faixa de preço atual em que estamos negociando e se ficarmos acima do nível 50, ok, começamos a entrar no que seria considerado sobrecomprado ou em um nível premium. Neste preço aqui, obviamente, nunca fica acima de 50 e tudo o toca. Então nunca nos dá a oportunidade de ficar vendido em relação a este período de tempo ou esta oscilação de preço. Então não haveria nada a fazer lá, a próxima etapa de preço. Aqui. Ok, a mesma coisa desta alta para esta baixa, não nada em termos dessa oscilação de preço lá, não volta ao nível 50, mas olhe mais de perto. A outra oscilação de preço menor que se formou bem aqui. Ok, então poderíamos olhar para isso, medir a alta para a baixa e o mercado vai direto para um equilíbrio, mas não fica acima para ir para um mercado premium, ele só vai direto para o nível de Fibonacci 50. Ou o que consideramos como equilíbrio, então o preço vai para um ponto de preço de equilíbrio. E então imediatamente vende, isso seria uma oportunidade perdida em relação a olhar para o equilíbrio para o prêmio, a razão pela qual queremos focar principalmente nos níveis de traço 62 ou 79 nessa faixa para vender a
Descoberto é porque o mercado vai ser realmente pressionado para cima e seria realmente, em termos de sobrecomprado nunca vendido, seria muito sobrecomprado e esperaria uma disposição para vender mais suave e ir mais baixo. Haverá momentos em que o mercado não dará esse cenário para você e você só tem que deixar esses links de preço específicos irem sem você. A próxima oscilação de preço. Esta alta para esta baixa, o mercado negocia de volta para o equilíbrio aqui. E move isso para que você possa ver um pouco melhor. Ok, então o mercado negocia de volta para o equilíbrio, volta acima dele para um mercado premium e continua direto pelo que seria considerado uma entrada de negociação ideal, ok, ou vendendo com um prêmio. Então, aqui está uma coisa maravilhosa sobre isso, você pode olhar para isso e dizer, ok, se eu estiver medindo esta alta para esta baixa e eu estiver indo para vender, estou acima do equilíbrio, quero ficar vendido nesta área entre 62 e 79, perseguindo o nível, ok, você olha aqui. Talvez haja algo aqui institucionalmente, em termos de um bloco de ordem de baixa ou algo assim, você pode definir, vamos dizer, que não está lá, vamos dizer que fomos vendidos apenas puramente na ação do preço, retornando ao nível de Fibonacci, aqui ele sobe e atinge você onde seu stop estaria quando você vê essas condições em que o mercado negocia acima do equilíbrio e passa pelos níveis de 62 e 79, certos níveis de rastreamento. O que isso faz é dar a você uma condição que vimos no equilíbrio para descontar se ele tirar uma mínima anterior quando estiver com desconto, provavelmente será um traje de tartaruga. Neste caso, será uma célula de sopa de tartaruga, ele estará alcançando paradas acima das oscilações de impulso altas e você vê que aqui ele sobe. Esgota as paradas aqui e depois desce, para onde ele vai, para onde você obtém lucros abaixo das mínimas, já está estabelecido no mercado aqui. Aqui você vê que é exatamente isso que o mercado faz. Você também pode usar quando você está definindo seus intervalos. Todas as oscilações de preço de alto para baixo, ok, você quer ancorar seu Fibonacci no mercado desce deste alto todo o caminho até aqui, ok, e cria esse baixo. Assim que começamos a vê-lo saltar para cima, você precisa de 4 velas, lembre-se que é mesma coisa que acabamos de ver no equilíbrio para desconto. Ensinando uma vez que você vê uma forma de oscilação baixa, você está observando aquela quarta vela para mostrar disposição para ir mais alto, ele vai, mas então você simplesmente espera, aqui está o ponto de preço de equilíbrio, este nível de 50% no quinto preço passa por isso, então agora você vai estar observando, você vai querer ver se o preço chega a 62, os 7 níveis de rastreamento ele faz. E faz isso enquanto está acabando tão alto aqui, então dois cenários, você poderia ter usado este alto para este baixo e obtido um stop outubro nos níveis de rastreamento iniciais de 62 a 700 onde vimos antes, mas ele passou direto por ele. Se você não tivesse ancorado seu FIB para desta alta para esta baixa, você nunca veria esta entrada de negociação ótima, ok, ou retornar a um prêmio para ficar vendido está acima do ponto de preço de equilíbrio e isso tira uma alta antiga, então estamos executando paradas em uma alta antiga. E estamos voltando para o que seria um mercado premium, estamos acima do ponto de preço de equilíbrio da faixa alta e da faixa baixa e tiramos paradas que são realmente muito boas em termos de probabilidades e o mercado cai e varre uma baixa anterior, lembra? Quando estávamos olhando para o desconto de equilíbrio toda vez que estávamos comprando, estávamos obtendo lucros acima de uma alta antiga, ok, então quando você vê isso tudo o que estamos vendo é o inverso disso no mercado de equilíbrio versus premium, então estamos sempre procurando vender com um prêmio, o prêmio é definido por tem que estar acima do ponto de preço de equilíbrio ou nível 50-50 do Fibonacci ancorado em uma oscilação de ação de preço clara e discernível, em outras palavras, se parece desleixado se você se realmente não parece uma oscilação de preço sólida e obviamente oscilações de preço óbvias são aquelas que olhamos, não estamos olhando para nada, parece questionável se é uma oscilação de preço pura que medimos e esta é uma alta. Esta é uma baixa e passamos por todos os estágios potenciais de todos esses cenários de alta para baixa, alta para baixa, alta e baixa, cenário muito bom aqui novamente, obtendo lucros inicialmente abaixo desta baixa aqui quando atingiria isso e então você esperaria por uma corrida potencial para que algumas de suas negociações fossem retiradas abaixo desta baixa aqui. Agora o mercado entra em outra área de prêmio em relação ao equilíbrio, voltamos a esta oscilação de preço maior.
Aqui, esta baixa até esta alta, o mercado vai direto para o nível de retração de 79, 79, atinge perfeitamente o poço e então rola para baixo, onde você obtém seus lucros, você vai procurar obter lucros abaixo desta baixa aqui, ok, e no bloco de ordens aqui embaixo, que é o que você vê ali. Ok, você tem outro intervalo que pode usar desta alta para esta baixa, ok. Agora o que está acontecendo, o que é realmente bom sobre isso é que se o mercado estiver em uma consolidação, este tipo de negociação é o seu destino, ok, um longo estado protracional no mercado onde ele sobe e desce, sem nenhum movimento real para cima. Em uma direção ou mais baixo em uma direção, ele apenas permanece em uma grande consolidação. Você quer negociar sopas de tartaruga ou entender onde estão o prêmio e o desconto. Se você tiver o máximo aqui e puxá-lo para o mínimo aqui, quando o mercado ficar acima do equilíbrio, bem aqui, ele vai direto para 17,5 o qual seria o ponto ideal de entrada comercial, ok ou OT. E o mercado está em liquidação, onde você olha para obter seus lucros abaixo e abaixo desta mínima, bem ali, toda vez que o mercado faz uma oscilação baixa. Você tem que dar uma olhada e leva apenas 3 velas, é por isso que eu não uso o fractal Williams, ele requer 5 velas, eu só preciso de 3 velas, então temos uma vela baixa aqui, uma vela baixa aqui, uma pequena vela menor aqui. O mercado passa por isso, esse seria seu alvo, bem ali, você obteria o primeiro lucro, então você voltaria e acabaria retirando seu stop ali. Agora, se você obtiver um stop e disser que não obtém o primeiro lucro, o advogado do escravo dobra por um momento, diga que você é ganancioso, você é impaciente, você está desenvolvendo, você simplesmente não quer fazer nada para tirar algum lucro. Ou isso não poderia acontecer para você, você não fez assim, a marca volta e tira seu stop loss se você vir esse cenário. Ok, você vai estar procurando por altas antigas para serem quebradas. Enquanto estamos acima do nível de 50% ou então estamos em pré, estamos com um prêmio profundo, ok, então os mercados estão sobrecomprados, bem aqui o mercado atravessa essa alta anterior, então estamos no cenário de sopa de tartaruga. Poderíamos estar procurando por células de sopa de tartaruga, a marca sobe, começa a cair mais uma vez, passa por você, tira seu stop outubro novamente, isso vai acontecer na sua negociação, não tente evitar porque vai acontecer mesmo cenário. Temos uma alta antiga, a marca volta acima dela se estiver com um prêmio. E você definiu o intervalo aqui, você pega esse cenário como uma célula na base do naipe de tartaruga para cada acima de uma alta antiga, venda a descoberto. Vamos tirar lucros abaixo da primeira mínima que está aqui, a próxima mínima está bem aqui, então temos outro intervalo criado aqui. Então enquanto estamos observando este formulário, assim que vemos uma oscilação baixa desta vela aqui, sabemos que eles provavelmente vão querer voltar para esta faixa aqui. Agora temos uma nova faixa, a oscilação do preço de impulso. Esta alta até esta baixa. Aqui está o preço de equilíbrio, se expande para o equilíbrio, uma vez que começamos a ver que observamos, chega a 62, os corpos da vela param perfeitamente. Ali, você pode vender a descoberto ali, o que é legal é que você verá aqui. A parte inferior desta vela está subindo, vela que é um overblock de baixa sobre o qual você aprenderá mais, é uma célula por si só, onde você procura obter lucros abaixo da antiga mínima aqui. Ela desce logo abaixo disso e faz o que negocia de volta para cima. Se usarmos a oscilação do preço daquela alta, acabamos de ancorar 2 para esta baixa, a mesma coisa ocorre aqui, temos esta alta até esta baixa de preço, o preço sobe até o nível de traço de 79. Acima do equilíbrio, começamos a observá-lo agora, estamos em uma área onde o preço está entrando em equilíbrio, desculpe, do equilíbrio para o prêmio. Ok, o prêmio está acima do equilíbrio em uma faixa que foi definida de alta para baixa e veja o que está acontecendo, estamos ficando sem uma área de paradas acima dela ou alta novamente, probabilidades muito, muito boas de ficar vendido. Pegue isso como um traje de tartaruga dentro de um mercado baseado em prêmios. E você pode tentar obter lucros em um swing baixo. Aqui está seu swing baixo aqui, o mercado negocia para baixo, você teria que obter lucros abaixo daqui, o mercado negocia para baixo em 2 pequenas consolidações aqui, não vou definir mais nada que esteja neste gráfico porque eu poderia fazer todos os tipos de outras coisas, pareceria uma cobertura de açúcar, mas você aprenderá outras coisas para observar e tenha ver com esta lata aqui, então nos referiremos a esta vela mais tarde.
Recapitalizaremos os blocos de ombro de alta e os blocos de urso mais curtos, mas o mercado cria outra faixa, esta alta até esta baixa aqui. Então esta alta até esta baixa, o mercado vai acima do equilíbrio aqui, para onde ele vai, queremos vê-lo ir para pelo menos 62% do nível de rastreamento, isso. Vai logo após a entrada de negociação ideal de 70,5 OT e então vem de onde você obtém lucros abaixo do swing. Baixo aqui está o swing low take profits bem ali agora eles não são negociações astronômicas ok eles não são negociações enormes mas para ficar vendido aqui em 98 grande figura e cobrir abaixo da mínima nesta vela aqui em 96,94 que é mais de 100 pips. Nada de errado com isso este é um gráfico diário que estamos negociando. Novamente isso está ajudando essas pessoas que não podem fazer day trades ok você não precisa de muito movimento. Em um gráfico diário para fazer uma quantidade decente de pips vamos voltar para esta alta e usar a mesma baixa antiga aqui ok desta alta para esta baixa se você foi vendido aqui com base no stop run acima aqui e estamos com um prêmio estamos acima do equilíbrio definimos nossa faixa estamos procurando vender em força é assustador quando você começa a olhar para isso como um novo trader. Mas é exatamente isso que você quer fazer como um trader profissional você quer vender a preços premium pense nisso você poderia vender algo. Se você o possui digamos que você possui um carro e você quer vender seu carro você quer vendê-lo com um desconto que não faz sentido você quer vender com um prêmio. Então traders profissionais vendem suas posições longas ou vendem novas posições curtas a preços premium não há lugar melhor no mundo para vender a descoberto ou vender longas acima de uma alta antiga porque haverá compradores dispostos ali na forma de paradas de compra então quando vemos essa área aqui nós ficamos curtos dessa área aqui indo curto e se você apenas obteve lucros uma vez que essa mínima se formou essa mínima chega a 39,97 39 e a abertura é 97,99 então vamos dizer que entramos curto em algum lugar em torno de 98 grande figura a mínima chega a 97,39 então isso significa que sua parada, desculpe sua ordem de limite, os lucros seriam abaixo de 97,39 então você obtém a mínima aqui digamos que você está mirando 10 pips abaixo dessa mínima aqui. Você estaria procurando por 97,29 e aproximadamente 97,30. Isso é 70 pips usando uma configuração que está em um gráfico diário você não está interessado em negociar, você não está olhando para gráficos de 5 minutos e 15 minutos, você sabe que você não está sendo forçado a fazer o que o ICT faz, a maioria de seus ensinamentos por meio de negociação intradiária, mas os mesmos conceitos aparecem nesses gráficos de prazo mais alto, então não descarte que estou ensinando a você em uma base de 15 minutos. Porque todos os conceitos são universais e eu sei que é difícil para você entender isso como um novo trader porque parece que não posso ficar observando esse gráfico, então não posso negociar, isso não é verdade de forma alguma. Então, por ter essas ideias de olhar o preço ao longo de um mercado premium, se cairmos para cairmos para um gráfico de 1 hora. Ok, e o que é legal é que você não precisa negociar com um viés. A maioria das pessoas está sempre me perguntando, ei, olhando, você pode me dar uma maneira de negociar com um viés diário, me dê a direção da tendência, Michael, eu preciso saber disso. Bem, você realmente não precisa saber disso, você não precisa saber disso. E a razão pela qual você não precisa saber é porque você precisa saber como negociar dentro de uma faixa porque essas faixas estão sempre lá, esteja você em um mercado de tendência, esteja você em consolidação ou em um mercado de reversão, esses perfis sempre lhe darão faixas para negociar e você não precisa sair da faixa para ganhar dinheiro. Temos um swing alto aqui, porque estou usando esse swing alto, Michael. Não este aqui, porque este é o mais recente. Antes desse movimento de queda, eu poderia usar este aqui, mas vou usar este. Porque tem mais ação de preço em torno dele. Desta alta até a mínima mais baixa, ok, o mercado negocia até o equilíbrio aqui, ok, ele chega ao prêmio, não, ele não sobe ainda, ele desce um pouco disso e então negocia até o nível de 79 traders, bem aqui. Fecha em uma faixa sobre a qual falaremos no próximo ensino. Aqui, a venda de mercado que vende. E onde você vai procurar obter lucros, você tem um pequeno swing baixo aqui, você tem um certo swing baixo muito bom aqui. Então se você está ficando curto aqui em cima e em uma base horária,
Digamos que ficamos curtos em 97,70, bom número redondo. Para sair desse nível aqui estão 42 pips, para sair abaixo desta baixa aqui 60 pips então. Se você for 10 pips abaixo disso, isso vai te dar bons 70 pips. E te dar bons 70 pips, e aí olha a reação. Indo 10 pips abaixo aqui sim, essa faixa baixa. Daquela alta aqui em cima onde estaríamos vendendo com base nos conceitos, novamente é tudo hipotético em retrospectiva aqui, mas a ideia conceitual é a mesma. Indo para frente a faixa é 60 pips, 10 pips abaixo será 70, você tem pelo menos 4 pips abaixo disso para o paraspread te tirar. E absolutamente faz isso e não vai muito um pouco. As células são melhor aproveitadas na faixa de negociação mais atual ou na oscilação de preço de impulso, terço superior dessa.